Vamos falar agora da Ponte Preta. Macaca vem na tela. O torcedor da Ponte Preta vive em uma mistura de sensações em relação à zona de rebaixamento. Isso porque a cada empate da Macaca, a equipe sai do Z4. Mas quando a rodada termina, lá vai a Ponte de volta para a zona desconfortável. Ontem, com o empate do Vitória contra o Sampaio Corrêa, a equipe de Gilson Kleina voltou para a 17ª colocação. Mas a boa atuação contra o Náutico deixou o treinador mais confiante e um pouco mais tranquilo. Eu acho que está de parabéns os atletas, que a gente possa continuar, né, nessa atuada. Eu acho que o espírito é esse, que a gente continue criando e tentando fazer mais gols, né, que teve essa condição. E poderia ter saído com uma bela vitória aqui pelo que a equipe apresentou. Agora o foco é o Remo. As duas equipes se enfrentam no sábado às 6h30 no estádio Moisés Lucarelli. E esse vai ser mais um confronto direto para sair da zona de rebaixamento. Isso porque a equipe de Belém amarga a lanterna da Série B. E para essa partida, Kleina não deve ter força máxima mais uma vez. O técnico espera a reapresentação do elenco hoje à tarde para saber a real situação dos jogadores que estão no departamento médico. Igor Vinhas e Ednei, poupados contra o Náutico, têm chances de retornar, mas mesmo assim Ivan deve permanecer como titular. A maior preocupação é com Thales e Rodrigão. Os dois se recuperam de problemas na coxa e são as principais dúvidas para Gilson Kleina. De resto, o treinador deve manter a base da equipe que entrou em campo contra o Náutico em Pernambuco. Bom, Júnior Nascimento falando aí da Ponte Preta, o jogo é contra o Remo, mais uma partida difícil na vida da Macaca. Como falou aqui a matéria do Vinícius Abarca, a Ponte sai da zona do lamaçal, mas aí completa a rodada, ela volta lá para a zona incômoda do rebaixamento. Para evitar esse tipo de situação, tem que ganhar os jogos, né, Júlio? Pois é, Batista, até um ouvinte fez uma analogia, né, com o golfinho, né, que olha ali para fora da zona de rebaixamento, depois volta, que a Ponte deveria atacar como tubarão em busca aí do seu alimento, que é a vitória, né? E esses próximos dois jogos são fundamentais, porque a Ponte pega o Lanterna, Remo, e depois joga contra o Vitória, que é um time que tem uma campanha igual da Ponte em relação à pontuação, e é justamente o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ou seja, são dois confrontos diretos que a Ponte vencendo pode conseguir criar uma gordura que tanto busca o Gilson Kleina para começar a se afastar de forma definitiva da zona de rebaixamento. A Ponte que está esperando aí, né, algumas definições de departamento médico, mas o Kleina já indicou na última entrevista, né, Batista? Gostou muito do que viu em termos de desempenho contra o Náutico e provavelmente deve dar uma sequência para esse time titular na Ponte. O Igor Vinhas não ficou nem no banco, estava contundido, né, no último jogo. Tem alguma informação? Ele retorna normalmente, já está recuperado? Eu estaria apostando na volta do Igor Vinhas e do Ednei para a lista dos relacionados. Não sei se eles voltam para a titularidade. Até acredito que no caso do Igor Vinhas, o Ivan não sai mais do time. O Igor vai certamente ser o reserva da Ponte para a sequência do campeonato. E no caso do Ednei, aí é uma disputa, né? O Fábio Sanches e o Cleilton foram a dupla titular contra o Náutico. O Ednei vinha jogando. Então é uma bomba aí para o Gilson Kleina desarmar nesse sistema defensivo da Ponte, né, Batistão? Com certeza, né? O Igor Vinhas tendo condições, a contusão dele era muscular, ele retorna mais para o banco de reservas, porque o Ivan Quaresma é o titular absoluto, já voltou na última partida, aliás, voltou muito bem. Fez uma defesaça lá, um milagre, e salvou o time da Ponte da derrota. O último lance do jogo, né? O último lance. E você sabe que o lance do pênalti, eu estava falando isso lá no Bandeirantes Esportivo, o lance do pênalti, aquele Giancarlo bate bem demais na bola, pô. Aí o que acontece com o batedor? Pô, vê o Ivan, uma baita de uma referência, o cara que tem quase 2 metros de altura, o que o cara pensa? Pô, vou ter que bater diferente aqui, porque o cara ali não é qualquer um, né? E aí tenta tirar demais, o que aconteceu? Errou. Então o Ivan, na minha opinião, até na hora do pênalti, que foi mal batido lá pelo Giancarlo, ele botou pressão no cara só da presença dele. É uma referência, sem dúvida, fez um partidaço e é o titular. Só que não dá para deixar de falar também, né, Tigrão, do Igor Vinhas, que foi muito bem, representou muito bem o Ivan e a Ponte, sem dúvida nenhuma. Tem um belíssimo treinador de goleiro que é o Betão, um dos melhores do Brasil, e tem 2 goleiros que qualquer um que jogar está bem representado. Aquela última bola, né, do jogo, na última partida aí da Ponte contra o Náutico, chamado gol do goleiro, né? Porque não tivesse o Ivan a envergadura que ele tem,
O jogador bateu muito bem, bateu tirando. Aquela bola, ela ia se alojar ali na bochecha da rede e ela faz uma curva, vai e volta, ela sai e volta, né? E o pega Ivan no chão, né, Tigrão, ainda? E de perto, né, com curva, tudo complicado para o goleiro. E o Ivan é grande demais e ele teve a percepção, teve o time da jogada, se projetou e fez um gol de goleiro, porque a Ponte não merecia realmente perder o jogo. Muito pelo contrário, merecia ter vencido a partida, foi extremamente prejudicada pela arbitragem e aí estava tomando um castigo mais uma vez no último lance do jogo. E o Ivan foi lá e fez a diferença e fica aberta sim essa possibilidade aí de que a Ponte engate uma sequência melhor, porque queiram ou não, são 5 empates e 1 vitória, mas são 6 jogos sem ter o sabor da derrota, não é? E o mais importante, dessa sequência de 6, a melhor apresentação foi contra o Náutico. Ou alguém discorda disso? Que pegou o líder, que jogou de igual para igual, que em alguns momentos da partida foi melhor, que terminou o jogo melhor do que o Náutico e que está correndo mais. Essa questão do preparo físico, que a gente tem informações de que o Gilson, de uma forma muito democrática, muito respeitosa, rediscutiu o planejamento de treinamento da Ponte, que mudou alguma coisa na metodologia de treinamento. Alguém tem alguma dúvida de que a Ponte está correndo mais do que estava correndo no início do campeonato? Isso é extremamente importante e está aberta uma perspectiva de engatar uma sequência boa. Agora, tem que ganhar do Remo, de qualquer maneira. Os números não batem, né? Pelo time que a Ponte tem, a colocação dela na tábua de classificação. Tem time muito pior do que a Ponte aí que está pontuando e está mais bem classificada.